Boa noite, a paz seja com todos. Meu nome é Arlete, pastora da Igreja Evangélica Quadrangular Apocalipse no Jardim Itapuã, Santo André. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos hoje, terça-feira, dia 24, né? Um dia que após alguns dias nós já estamos passando por alguns momentos de quarentena, alguns dias de quarentena. Muitas pessoas estão em dificuldades, mas nós cremos, confiamos no Senhor e Ele sempre tem uma palavra de esperança ao nosso coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu suplico diante da Tua presença nesse instante, que a Tua palavra venha encher os nossos corações, ó Pai, trazer a paz, a alegria de que tanto necessitamos, ó Deus, neste momento. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, mediante a Tua gloriosa palavra. Meus queridos, estive orando ao Senhor, estive falando com o Senhor. Senhor, nos dá os seus sábios conselhos, porque precisamos tomar algumas decisões diante da situação pela qual nós estamos vivenciando. Temos visto muitas pessoas em estados depressivos, preocupadas, ansiosas e tantas coisas, né? E precisamos realmente de sábios conselhos. E fui ler a palavra do Senhor para que Ele falasse comigo. E o Senhor falou no livro de Jeremias, capítulo de número 32, onde o Senhor diz a Jeremias que era para que ele comprasse um campo. Então, o versículo de número 14 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Meus queridos, eu achei essa palavra muito interessante, porque se você for dar uma olhada, Jeremias, no comecinho do capítulo de número 32, ele começa a colocar para cada um de nós como que estava a situação da cidade exatamente naquela época, naquele momento. E você pode ver no versículo de número 2 que a cidade estava sitiada pelo exército babilônico. Ela já estava toda tomada pelo exército babilônico. E a situação de Jeremias também era uma situação muito desconfortante. Jeremias ele estava encarcerado no pátio da guarda. Então ele estava dentro de um cárcere e a cidade toda tomada pelo exército inimigo. E vem a palavra do Senhor e diz para ele que é para ele comprar um campo. Olha no versículo de número 7. Eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. E Jeremias, então, em obediência à palavra do Senhor, ele então espera que essa pessoa vá até ele e ele compra então este campo conforme a ordenança do Senhor. Aqui, de momento, nós já aprendemos uma lição muito interessante para nós que somos cristãos. Porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu não estou vendo, eu não estou apalpando, eu não estou conseguindo visualizar, porém eu sei que algo vai acontecer. Então eu vou agir por fé e não por vista. E Jeremias, ele faz isso porque o Senhor falou com ele. Ele não tinha dúvidas de que o Senhor falou com ele. Todavia, pense bem, uma cidade sitiada em estado de guerra, a cidade já estava tomada pelos inimigos. É momento de comprar alguma coisa? É momento de você fazer um investimento dessa natureza? Não é momento de você fazer um investimento. É momento de você reter, é momento de você ficar quieto. Não é verdade? É dessa forma. Todavia, em obediência à palavra do Senhor, ele compra a terra.
Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós não vamos entender o porquê Deus está nos pedindo determinadas coisas. Nós não vamos compreender o porquê, mas não compete a nós o saber o porquê, apenas obedecer. Isso é agir por fé. Nós estamos vivendo num momento em que as perguntas, elas são muitas. Por que está acontecendo isso? Não pergunte por quê. Pergunte para quê? Pergunte qual é o ensinamento. O que eu vou aprender? Qual é a lição que eu vou tirar para a minha vida diante de tudo aquilo que nós estamos passando? E tenho certeza que essas respostas, elas virão no decorrer, no passar dos tempos. Porque a palavra do Senhor diz, olha, você compra e você coloca essa escritura dentro de um vaso e guarda esse vaso por muitos dias, ela vai se conservar ali. E aí depois vem a promessa do Senhor, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. O Senhor estava dizendo a Jeremias que passaria um tempo, que aquele cativeiro, ele não seria um cativeiro eterno, e que o direito de herança dos seus filhos deveria ser mantido, porque ele era o remidor, aquele que tem o direito de resgate daquela terra, e ele poderia fazer esse investimento sim, porque os seus filhos, eles ainda iriam receber aquilo que lhe era de herança. É tão interessante nós vermos isso e trazermos para os nossos dias, na situação que nós estamos vivendo. Não vai demorar muito tempo. É um tempo que talvez o Senhor esteja trabalhando no meu coração, esteja trabalhando no seu coração, esteja trabalhando no coração da humanidade. Mas vai passar. Vai passar. A compra desta terra significava esperança. E o Senhor quer entrar nessa noite com uma palavra de esperança para o meu coração e para o seu coração. Vai passar e ainda vai voltar ao normal. Então, quando ele coloca comprar e vender, significa que a vida vai voltar ao normal. Significa que nós ainda vamos poder usufruir da bênção do Senhor. E outra coisa que é interessante, não era para Jeremias procurar sair em outro lugar, não, mas Jeremias, ele poderia ficar naquele mesmo lugar, porque o campo significava que naquela terra, naquele mesmo lugar, o Senhor ainda faria reverter toda aquela situação de calamidade e faria a bênção dele agir, atuar naquele lugar. Tem alguns versículos aqui que Jeremias vai conversar com Deus. A partir do versículo de número 16, ele começa a conversar com Deus e começa a perguntar, a questionar, Senhor, né, o porquê tal. E Deus começa a responder para ele, né, em alguns versículos. Deus começa a responder a partir do versículo ele pergunta no versículo de número 24, Jeremias perguntando ao Senhor, eis aqui as trincheiras já atingiram a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro, e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Olha a situação, fome, peste, espada. E o Senhor manda comprar o campo. Aí a resposta de Deus. A resposta de Deus é tão tremenda, irmãos, porque ele fala no versículo de número 26, ele diz assim, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Nada é impossível para o Senhor. Assim como ele havia permitido o cativeiro, e o motivo do cativeiro não vem aqui, né, não quero falar a respeito do motivo do cativeiro, mas ele expõe também aqui nesse texto
que é por causa do pecado do homem e tantas outras coisas, mas o mesmo Deus que permitiu o cativeiro, ele estava trazendo um símbolo de esperança para o seu povo, que naquele mesmo lugar, e não passado muito tempo, eles iriam receber a vitória. Então, esse Deus é um Deus que hoje traz uma palavra de esperança. O Salmo de número 46, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor é Deus. Então, não precisamos nos desesperar, não precisamos ficar inquietos por coisa alguma, mas podemos confiar no Senhor, que ainda há esperança. Não foi o que Jó disse? Jó disse que a árvore, mesmo quando ela for cortada e deixada no chão, só ao cheiro das águas ela volta a brotar. E há esperança, ela se renova. Então a vida vai voltar ao normal dentro de algum tempo. Não sei quanto tempo, acredito que não é muito, o Senhor o sabe, mas vai voltar ao normal. E que nós possamos voltar melhores, que nós possamos aproveitar esse tempo para estar tratando algumas coisas dentro de nós mesmos e voltar ao normal, porque o Senhor, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o mesmo. Depois eu quero ir mais adiante, no versículo de número 43, no mesmo capítulo 32, o Senhor diz para Jeremias: comprar-se-ão campos nesta terra da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras e as fecharão por selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. O Senhor vai restaurar a sorte do Brasil. O Senhor vai restaurar a sorte de todas as outras nações, porque Ele é Deus. E porque a palavra do Senhor é fiel. Então, meu querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, creia que realmente tudo vai passar, mas o que vai permanecer é a palavra de Deus. A palavra guardada no nosso coração, no meu coração e no seu coração. E como a palavra é que vai permanecer, eu quero deixar um versículo dentro desse texto, que é para que todos os momentos que você se sentir desesperado, com medo, angustiado, você lembre-se deste versículo, para que ele possa trazer ao seu coração a esperança que nós tanto precisamos para caminhar. É o versículo de número 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Guarda este versículo, memorize este versículo, que ele vai trazer muita paz, muita segurança ao seu coração. Oremos? Pai, nada há demasiadamente difícil para ti. O Senhor é Deus nos céus, o Senhor é Deus na terra, o Senhor é o Deus de todos os seres viventes, como diz esta palavra. E nesse instante nós tomamos posse, Pai, deste nome tão poderoso que é o nome do Senhor Jesus, para intercedermos pela nossa nação, para intercedermos, ó Pai, por todos aqueles que se encontram aflitos, por aqueles que se encontram enfermos. Ó Deus, coloca as tuas mãos de poder para restaurar, assim como o Senhor restaurou a sorte, ó Deus de Israel. Restaura também, ó Deus, a nossa sorte. Faz, ó Deus maravilhoso, trazermos à memória aquilo, ó Deus, que nos dá esperança neste momento. Em nome de Jesus, eu oro agradecida, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós.
e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e restaure a tua esperança no nome de Jesus. Amém.